Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ricardo aqui novamente nos Mitos do Direito, com o apoio da Unimar, para gravar mais uma aula para vocês. Olha aí, nosso módulo 1, nosso primeiro módulo, aula 3. Se você não viu as últimas aulas, acesse nossos vídeos, tá? Mas essa aula também independe. Por quê? Por que independe? Porque nós iremos ver a história do direito penal positivo, tanto no mundo, mas mais com foco no Brasil. Tudo bem? Tranquilamente. Se ficar alguma dúvida, já sabe, escreve aí nos comentários, me manda um direct pelo Instagram que eu vou estar resolvendo para vocês. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos para a tela então. Olha o que Joaquim Camargo fala, que é muito interessante inclusive. Como poderíamos saber se o direito penal é uma conquista das ideias esclarecedoras dos tempos modernos sobre as doutrinas viciosas do passado ou se é a continuação dessas doutrinas rudes e bárbaras como as sociedades em que dominavam sem conhecer a sua história? Ou seja, como é que a gente vai saber da importância do direito penal hoje em dia sem conhecer a sua história? Como explicar os textos, as disposições, os preceitos sem conhecer o passado? É necessário, portanto, estudar a história do direito penal para bem conhecer a este. Tranquilo? Beleza. Joaquim muito sabiamente falou isso. E nós podemos dividir essa história do direito penal em duas principais fases, pré-escrita e pós-escrita. O que você precisa saber, então, da fase pré-escrita? É o direito penal pré-histórico ou primitivo, podemos chamar também de primitivo. São regras transmitidas de forma oral. Veja, as pessoas sabiam ler naquela época? Não. Tinham desenho nas cavernas? Tinham. Retratavam, mas a maioria das regras eram transmitidas de forma oral. Por meio do quê? Tradição. O povo ia passando por tradição as regras de forma oral um para os outros. Outro exemplo que nós temos, ou melhor, outra característica que nós temos é direitos numerosos, com costumes distintos entre os povos. Veja, naquela época primitiva, pré-histórica, nós tínhamos tantos povos quanto tantos direitos. Cada povo tinha o seu direito. Não era que nem no Brasil, que o Brasil inteiro corresponde a um direito, que você vai para a Argentina e tem um direito muito parecido, que você fala de civil law e common law, como nós vamos ver um pouquinho nessa aula, são direitos muito parecidos entre os países, etc. Aqui não, são direitos numerosos, por conta dos costumes distintos entre os povos. E na nossa característica de confusão entre religião, direito e liberdade. Ou seja, o povo pré-histórico ele não sabia diferenciar a religião do direito e a moral. Tudo bem? Tranquilo? Que é o grande exemplo dessa fase pré-escrita? No Brasil pode-se dizer que foi o direito penal indígena, tá? Na época dos índios mesmos, anteriormente à nossa colonização. Vamos continuar aqui então. Na primeira aula eu trouxe um mapa dos sistemas jurídicos. São vários os sistemas jurídicos e não só esses, tudo bem? Nós temos outros, mas esses poderiam ser os nossos fundamentais. Sistema egípcio, indiano, chinês, cuneiforme nós iremos ver nessa aula, hebraico, romano nós também iremos ver nessa aula, tribos, sistemas contemporâneos como common law e civil law, que também iremos ver nessa aula. Se você não lembra, lá na primeira aula, você pode voltar que eu expliquei um pouquinho melhor esse quadro, tá? Esse mapa mental. Vamos para o próximo slide então. Antes de adentrar nesses sistemas, eu preciso falar uma coisa para vocês. Há quem diga que a vingança penal existiu. A vingança pelo meio do direito penal. E essa vingança foi dividida em três principais formas. E tem o hashtag Fica a Dica, porque tem gente que fala de uma outra vingança, que seria limitada por talião. Olha que legal, eu trouxe para vocês um mapa mental. Vamos lá, vingança penal divina. Ou somente vingança divina, vamos tratar somente de vingança divina. Acreditava-se nos totens, entidades, tabus e crenças. Infração totêmica ou desobediência ao tabu visavam aplacar a fúria divina. Ou seja, se você ia contra as entidades, os tabus, as crenças, os deuses, os totens, você iria ser punido e iria aplacar a fúria divina. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, vingança privada. Quer uma frase que você vai matar isso daí sempre em qualquer aula? Vingança privada, olho por olho, dente por dente. Justiça pelas próprias mãos, de forma irracional. Presta atenção nesse irracional, porque é a grande diferença da limitada, tá? Presta atenção. Como, por exemplo, perda da paz, o banimento.
Se você fizesse algo, você poderia ser banido daquela sociedade que você vivia, daquela convivência. Ou vingança de sangue, que seria mais ou menos o olho por olho, dente por dente mesmo, que seria violência até a aniquilação total. Tudo bem? Limitada. A pena passa a ser racionalizada, evitando-se, aliás, o desaparecimento dos grupos sociais. É um olho por olho, dente por dente proporcional. Diferente da privada. Privada e racional, limitada, limita-se o olho por olho, dente por dente. Por fim, vingança pública. Deixa de ser uma pena privada, a vingança, e passa a ser um método de punir, a função de punir do Estado. Veja lá, função de punir deixa de ser individual, passando a ser do Estado. Integridade territorial, política, social de seus súditos. Tudo bem? Tranquilo? Vem aqui comigo. Pessoal, passei rápido, tá? Passei rápido sim, mas por quê? Porque não tem grande importância para nós essas partes, tá? Nós só precisamos saber que houve um período pré-histórico, um período primitivo, que inclusive havia analogias com vinganças que hoje no dia nós trazemos, beleza? Sistemas modernos, eles são muito importantes. Nós iremos ver eles, depois nós iremos ver positivado brasileiro. Nós iremos trazer o que o direito penal brasileiro aconteceu, o que ocorreu com o direito penal brasileiro desde a sua origem, tá, até hoje. Tranquilo? Beleza? Então vamos para a tela novamente. Sistemas modernos. Nós temos dois principais. Inclusive, eu tenho certeza absoluta que serão melhor vistos nas aulas de constitucional, tá? Nós temos Civil Law e Common Law. O que seria o Civil Law? Tem origem na Roma antiga, Lei das 12 Tábuas, principalmente, exemplo. Também conhecida como direito romano germânico, tudo bem? E a Common Law, onde tem origem? Origem anglo-saxônica, na Inglaterra no século XII. Veja ali nos nossos, não é um círculo isso, né? O que é, Eduardo, isso daí? Não é uma bola. Um oval, é um oval, muito bom, Eduardo, muito obrigado. Um oval, vamos ver aí o nosso círculo oval, se é possível existir isso. Civil Law, fonte primária da Civil Law, ou seja, da lei civil, é o texto escrito. Veja então, Civil Law, com origem na Roma, direito romano, tem como fonte principal o texto escrito, ou seja, a fonte principal do Civil Law é a lei. Em contrapartida, de modo oposto, o Common Law, de origem anglo-saxônica, tem como fonte primária não a lei, mas sim as decisões. Então, olha que interessante. Nós vivemos, hoje em dia, no Brasil, a Civil Law. Tá? Nós primeiros olhamos as leis. Se as leis não derem um feedback suficiente para nós iremos olhar as outras fontes, como, por exemplo, doutrina, jurisprudência, etc. Na Common Law é diferente. Primeiro você usa outras decisões pretéritas para somente depois, se não houver decisões pretéritas, você usar a lei. Tudo bem? Olha lá que interessante. A Civil Law se encontra enraizada em todos os países da América Latina, da Europa continental, com exceção do Reino Unido e grande parte da Ásia e da África. A Common Law, por sua vez, se encontra na América do Norte, Reino Unido, Oceania e demais países colonizados pelos ingleses. Se teve origem anglo-saxônica, logicamente, aqueles países colonizados pelos ingleses serão Common Law. Ali naquele nosso mapa, que inclusive está no nosso material, que está aqui no link da descrição, ele fala, olha lá, em azul nós temos o sistema jurídico da Common Law. Já em vermelho nós temos o sistema jurídico da Civil Law. E temos outros sistemas jurídicos, como os mistos, os muçulmanos e etc. Tudo bem? Tranquilo? Olha aí, trouxe um quadro mental para que vocês consigam visualizar de forma definitiva a grande diferença. Então vamos lá. Civil Law, a lei é o centro. Na Common Law, a jurisprudência, as decisões pretéritas são o centro, tá? Civil Law, decisões devem respeitar primeiro a lei escrita. Common Law, decisões dos casos passados são os fundamentos para os casos atuais. Isso a gente vê muito nos Estados Unidos, principalmente. Civil Law, juiz analisa o caso com base na lei. Na Common Law, o juiz analisa o caso com base em casos passados, em cases passados. Civil Law, somente na omissão ou na lacuna da lei será analisada a jurisprudência, costume ou doutrina, ou seja, jurisprudência, costume ou doutrina são fontes secundárias. Na Common Law, com a falta das decisões em determinados casos, poderá-se observar a lei para uma decisão inédita. Ou seja, se não tem decisão correspondente a uma que você precisa dar conforme um caso concreto, atual, você vai usar a lei e vai criar, de forma inédita, uma decisão. Beleza, tranquilo? Vem aqui comigo.
Pessoal, sem dúvidas, fácil de entender. Provavelmente os professores de Direito Constitucional irão abordar mais profundamente como o Law e Civil Law, que é muito interessante, mas os nossos materiais vão ter, tá bom? Tranquilo? Agora vamos para o próximo então, Direito Penal Positivo. Eduardo, joga lá na tela pra gente. Olha aí, o direito penal positivo, ele pode ser dividido em 5. Logicamente tem outras subdivisões, mas vamos partir por esses 5. As ordenações do Reino de Portugal, nossas primeiras leis penais do Brasil, o Código Criminal do Império de 1830, também muito importante como método de evolução das ordenações do Reino de Portugal, o Código Penal de 1890, tá? Aí um Código Penal realmente bem estabelecido, ou melhor estabelecido, podemos dizer assim. Em 1932, nós tivemos as consolidações das leis penais brasileiras. Olha aí, consolidação da lei penal. O que você lembra disso daí? Você lembra da CLT, não é? Consolidação das leis trabalhistas? Quem disse? A gente tira sarro, fala que não tem direito penal, aliás, não tem Código do Trabalho, Código do Processo do Trabalho, que eles são meras consolidações, umas junções entre leis. Mas o direito penal também já foi, olha lá, em 1930. E por fim, o nosso Código Penal de 1940, que está até hoje, apesar de algumas reformas e modificações. Vamos continuar aqui, então, entendendo ordenações do Reino de Portugal. Buscava, com essas ordenações, promover a intimidação, o controle social pelo meio do terror. Se você olhar essas ordenações, todo crime que está escrito ou passado de forma oral pelas pessoas está lá, morra por ele. Ou seja, se você fizesse isso, você vai ser punido ou morrer porque você fez isso. Então, trazia um certo terror, uma intimidação, deixava a sociedade intimidada por conta da morte, que poderia ser uma pena ao final. Ponto 2. Confundiam crime moral e pecado. Olha, lá atrás, no tempo primitivo, também havia essa confusão. E ali no Reino de Portugal, nas ordenações do Reino de Portugal, continuou tal confusão. Por exemplo, blasfêmias era tratado como crime, quando na realidade seria uma atitude imoral ou um mero pecado. Ponto 3. Penas cruéis e a critério do julgador. Nós tínhamos, por exemplo, pena de morte. E nós tínhamos também penas cruéis a critério do julgador. Quer um exemplo? O juiz que te julgava, ele decidia tanto de pena que você ia cumprir. Não tinha escrito em lugar nenhum. Se ele não gostasse de você, ele poderia te deixar o resto da vida preso até a hora que ele falasse para você sair. Se ele gostasse de você, ele poderia dar 2 aninhos para você e te abençoe. Deu para entender? Tranquilo? Ponto 4. Desigualdade entre delinquentes. Por exemplo, eles degradavam judeus e mouros, não eram bem aceitos pela sociedade, ou seja, punição muito exacerbada, muito maior. Ponto 5. Falta de parte geral. Olha, só existiam os crimes praticamente, a prescrição dos crimes. Não tinha casos de diminuições, não tinha atenuantes, não tinha excludentes de licitude, etc. Ponto 6. A aglutinação de normas penais e processuais, até porque não havia um processo totalmente bem feito. Beleza, agora Código Criminal do Império, de 1830. Logicamente, teve uns avanços quanto às ordenações do Reino de Portugal. Quais são elas? Individualização da pena. Passou-se a aplicar a pena de forma individualizada para as pessoas. Exemplo, eu pratiquei um crime e você praticou um crime junto comigo, mas eu sou reincidente. A minha pena vai ser maior, enquanto a sua vai ser menor. Isso no sistema atual. Isso é individualização da pena. É você individualizar, apesar de ser o mesmo crime cometido por várias pessoas. Ponto 2. Regulamentação da concorrência delitiva. Eu acabei de falar que eu posso praticar um crime com você, o Eduardo, meu monitor, pode praticar também um crime com o Marcos, que também é meu monitor aqui, um pessoal muito gente boa. O que significa isso? Concorrência delitiva. Passou a existir ali. Atenuante de menoridade relativa no ponto 3. Olha que interessante. Passou-se a diminuir a pena para aqueles menores de idade, de forma relativa. Ponto 4. Imprescritibilidade da condenação, por si só se explica. Ponto 5. Criação do sistema de multa. Interessante, hein? Cai em concurso público, adoidado isso daí. Presta atenção, pessoal. Ponto 6. Após debates, manutenção da pena de morte. O que você precisa entender? Lá em 1830, já queriam vedar a pena de morte, que veio das ordenações do Reino de Portugal, nossa primeira lei penal, ou nossas primeiras leis penais. Aqui, no Código Criminal, aliás, no Código Criminal do Império de 1830, tentaram vedar a pena de morte, que hoje é vedada pela Constituição no artigo 5º, mas não conseguiram. Então, manteve-se a pena de morte, mas já foi um grande passo tentar vedar. Esse Código Criminal do Império ele tinha uma composição já dividida entre 4 partes. Uma parte geral, que previa crimes e penas,
uma parte especial que previa crimes públicos, tá? Dos crimes públicos, uma parte especial dos crimes particulares e uma parte de contravenções penais, que eram chamados dos crimes policiais. Lembrando que a língua portuguesa era meio diferente nessa época, como você vai poder perceber agora nessa parte do Código Penal de 1890. Não é porque eu errei não, tá? É porque era escrito desse jeito na época. Olha lá, o Código Penal de 1890, então, com a Proclamação da República de 1899, foi criado. Logicamente, teve a Proclamação da República, criaram logo um ano depois um novo Código Penal. Viramos uma república, etc., temos que ter, então, o nosso Código Penal. Diferenciando principalmente o que não era diferenciado antes, igreja da lei. A igreja passou a ser igreja, a lei passou a ser a lei. Não se confundiam as duas coisas. Livro 1, primeiro livro, ele tinha 6 partes principais, dos crimes e das penas, da aplicação e dos efeitos da lei penal. Olha lá o português que eu falei para vocês da época. Título 2, dos crimes e dos criminosos. Título 3, da responsabilidade criminal. Olha como já está mais parecido com o nosso atual, né? Mais bem elaborado. Título 4, das circunstâncias agravantes e atenuantes. Olha aí, a gente já tinha agravante e atenuante, não somente atenuante por menoridade relativa. Título 5, das penas e seus efeitos, aplicação e execução. Título 6, da extinção e suspensão da ação penal e da condenação. Olha, já podia aqui até extinguir e suspender a ação penal, que antes não era previsível. Livro 2, aqui os crimes em espécie. Livro 3, as contravenções em espécie, como o outro. Livro 4 passa a ter uma disposição geral. Hashtag fica a dica, muito importante, vem aqui comigo. Lembra que eu falei? Ordenações do Reino de Portugal, o nosso Código Criminal do Império, previu o quê? Previu o quê? Pena de morte. Agora, nesse nosso novo Código Penal de 1890, retirou-se a possibilidade de pena de morte. Eduardo, joga para a tela lá de novo, fazendo um favor. Foi retirada a possibilidade de pena de morte, possibilitando somente prisão, banimento, reclusão, prisão com trabalho obrigatório, prisão disciplinar, suspensão ou perda do emprego público e multa. Tudo bem? Tranquilo? Sossegado? Tá. Vamos então agora para nossas consolidações das leis penais de 1932. Como eu falei para vocês, a gente também já teve umas consolidações antes de ter nosso código, tá? Foi elaborada pelo desembargador Vicente Piragibe, né? Foi uma compilação, nada mais nada menos que uma compilação do Código Penal de 1890 com algumas alterações posteriores. Ou seja, eles pegaram o Código Penal, fizeram uma reforma de acordo com algumas leis que foram promulgadas de modo posterior e fizeram essa consolidação. Não seria, portanto, uma nova legislação, mas sim uma compilação de emendas e reformas. E, por fim, nosso Código Penal de 1940, atualmente em vigência. Na época que ele foi feito, na época que começaram a fazer o projeto dele, estava sob vigência da Constituição Polaca de 1937. Quem começou esse projeto foi Alcântara Machado, esse projeto foi concluído em abril de 1940. Depois dessa conclusão por Alcântara Machado, ele foi revisto por Nelson Hungria, você conhece esse doutrinador que eu sei, Narcélio de Queiroz, Vieira Braga e Roberto Lira. Olha, inclusive eu citei o Roberto Lira lá na nossa primeira aula, se você não assistiu, volta lá. Sob presidência do ministro da Justiça Francisco Campos. Tudo bem? E que é muito importante, nosso Código Penal ele é antigo, logicamente, 1940, porém ele passou por várias reformas, como por exemplo a de 1984, que teve a finalidade de atualizar conforme contexto histórico. 2008 também nós tivemos, e agora principalmente nós estamos com algumas leis, como por exemplo o pacote anticrime, que veio para mudar algumas partes do Código Penal. Tranquilo? E olha lá que interessante, nós temos uma estrutura muito mais moderna. São 8 títulos na parte geral e 11 títulos na parte especial. O que eu posso falar para vocês? Nós iremos ver títulos por títulos nas nossas aulas. Todos os pontos principais serão abordados. Então acompanhe os mitos do direito no YouTube e não perca essa oportunidade. Vem aqui comigo rapidinho. Pegou até aqui? Foi tranquilo? Foi bom? Excelente. O que você precisa saber é a história. Por quê? Como que você vai ser um penalista, um futuro advogado, você que está prestando OAB, um futuro penalista? Como que você vai ser um futuro concursado, seja juiz, seja promotor, seja delegado, tá? Mexendo com o direito penal, sem saber o mínimo de história, o mínimo de onde veio, como começou, tá? Então isso é essencial. Além disso, cai em concurso.
Vamos para a tela então fazer a nossa questão, tá? Delegado da Polícia Civil, olha lá. Concurso geralmente difícil, de 2011, Estado de São Paulo. Assinale a alternativa que contém o nome de uma elogiada legislação brasileira que, após debates acalorados, manteve a pena de morte dentre as sanções penais e que foi responsável pela criação do sistema Dias-Multas. Falei, estava nos nossos slides. Se você não lembra, faz uma forcinha, não volta, tá? Porque você tem que matar essa daí. Questão fácil que caiu para delegado de polícia. Veja, Código Penal da República. O que você acha? Não sei, hein? Código Criminal do Império. Código Criminal do Império. Veja lá, Código Penal da República. Pelo que eu me lembro, que a gente viu na aula, foi aonde não teve mais a pena de morte. Ou seja, a gente tem que tirar. Porque, olha lá, manteve a pena de morte dentre as sanções penais. Apesar de elogiada por conta de debates acalorados. Então, Código Penal da República nós tiramos. Código Criminal do Império. Se você lembrar do Código Criminal do Império, lá que foi nossa segunda lei, após as ordenações do Reino de Portugal, o que ele fez? Ele colocou o Dias-Multas? Pensa comigo. Colocou. Se você lembrar bem, ele colocou. Ele tirou a pena de morte? Ele quis tirar, mas ele não tirou. Teve debates acalorados. Ou seja, você matou a questão. Consolidação das leis penais. Nada mais era do que o Código Criminal do Império com algumas reformas. Mas foi ali que tirou? Foi ali que teve a grande mudança? Não. Foi no Código Criminal do Império. Então, por isso, essa é a questão certa. Ordenações das Filipinas. Não tem nada a ver com o Brasil, pelo amor de Deus. Vamos sair disso daí. Código Penal de 1940, aí você já sabe que não tem pena de morte, até por conta da Constituição Federal de 1988 e até antes, tá? Não há previsão de pena de morte no Código Penal, ou seja, não é com certeza essa questão. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, muito obrigado. Siga a gente nos Mitos do Direito. Siga a gente também no YouTube aí, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, notificação. Também me siga no Instagram para todas as novidades. Vem aqui comigo. Não se esqueça que todos esses materiais que você está assistindo aqui estão muito bem escritos em apostilas vendidas aqui embaixo, no link que vai te direcionar lá para o Amazon. Se você está precisando para concurso público de algo bom, barato e de forma concisa e objetiva, são essas apostilas. Conte conosco, até a próxima aula e tchau!